Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada um dessas ofertas, desse dízimo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Então, glória a Deus. Fala o nome do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a Deus a todos, nossos amados visitantes, pastores, irmãos. Fico feliz de vocês estarem buscando a presença de Deus, estarem nessa noite
que é isso na parede? Eu falei: isso é um presente que eu recebi da rainha. Eu trabalhei na casa dela. Aí falou: mas espera aí, querido, isso aqui é um documento que testifica para você alguns direitos, uma herança, uma bênção. E ela tinha tempo que tinha morrido, tinha deixado para a senhora, e ela nunca foi atrás. Sabe o que ele fez? Ele procurou os direitos dela, deu tempo de reaver, mas ela já poderia estar desfrutando daquelas bênçãos muito antes de morrer. Tem muita gente assim, querido, que está com a graça, Jesus é maravilhoso, mas não vive a graça. Por quê? Porque ainda não entendeu no Espírito que não é pela sua obra, é pela obra dele. Não é se você é bonzinho ou se você é ótimo, é você crer que Ele fez. Pastor, então se não é por obra, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar em qualquer caminho. Não é assim. Escute isso: não se pode andar no caminho de salvação para ser salvo, mas porque se é salvo, eu ando no caminho de santificação. Quem entendeu? Quer que eu repita, irmão, para anotar? É simples, mas eu preciso entender. Eu não posso começar, eu vou ficar santo, eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de outras vezes, porque aí Jesus vai me aceitar. Não. É porque Ele me aceitou que eu me santifico. Eu sou santificado pelo Espírito porque eu sou salvo, e não o contrário. Então quando eu creio nisso, eu começo a viver isso, eu começo a tomar posse da promessa. Então quando eu creio e confio, o processo avança. E quando eu entro no processo de confiança, para que a confiança não pare, eu espero. E porque eu estou confiando e eu estou esperando em Deus, eu estou no processo do tempo de Deus. E o processo do tempo de Deus gera no seu coração perseverança. Diga comigo: indesistíveis. Diga, coloca a mão no seu coração, diga: eu não vou desistir das promessas de Deus, dos sonhos de Deus em Cristo Jesus. Quando você entra nesse processo do tempo e você passa então a tomar posse, ser indesistível, você cria uma visão do futuro no seu coração. Já que você não vai desistir de jeito nenhum, você começa a enxergar. Por que você não desiste? Porque eu tenho certeza que aquele que me prometeu vai cumprir na minha vida, na minha casa, nos meus filhos e os filhos dos meus filhos. E essa visão do futuro é a certeza, é a fé que você vai viver os milagres das promessas da obra da cruz. Quantos têm certeza da sua salvação, dos milagres de Deus sobre a sua casa? Pastor, mas o que pode revelar de fato que eu estou confiando em Deus? Porque já viu aquela esposa que fala assim que confia no marido, mas liga para ele 75 vezes por hora? Não é indireta não sei do caso de ninguém, viu, irmãos? Eu confio no meu marido. Você está onde? Quando se tem uma confiança, tem um descanso, tem uma paz, tem uma leveza. No entanto, tem uma dedicação. Então, a maneira com a qual nós podemos dizer: não, de fato eu estou confiando em Deus, e para que isso seja testificado de maneira visível, é a minha permanência e o meu fazer. Quando eu estou permanecendo, quando eu estou fazendo, eu então estou confiando. Por que você continua na igreja? Porque você confia nas promessas de Deus. Você continua acreditando que o Senhor é fiel. Por que você continua buscando a Bíblia Sagrada? Por que você continua dobrando seus joelhos e orando? Porque você confia no poder da oração, que Deus está te ouvindo. 1 João capítulo 2 versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. É assim que nós permanecemos. O tempo ele vai provando a nossa confiança, a nossa fé. A gente dá um passo,
naquele passo que nós damos, às vezes Deus dá um tempo. Nesse tempo Ele está nos provando, Ele está nos transformando. E o que acontece? Por exemplo, na história de José é isso. Deus dá para ele um sonho. Esse sonho era uma promessa. Então, quando vem as provações, ele é vendido como escravo, ele é traído e colocado no calabouço. Em todo esse tempo de espera, José faz duas coisas: ele permanece e ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia desde o princípio. Fidelidade. Não é só permanecer, é continuar fazendo. Eu permaneço no meu casamento, mas eu não tenho o mesmo amor que eu tinha no início. Eu permaneço na igreja, mas eu não faço as mesmas coisas de antes. Por quê? Não, porque eu dei isso, aquilo. Querido, o fazer testifica a sua confiança. O fazer revela a sua expectativa. O fazer, o seu cuidado em fazer, em continuar fazendo, revela uma alma fervorosa. Eu continuo confiando, Deus vai curar essa enfermidade, Deus vai dar o livramento sobre os meus filhos, Deus vai libertar. Como é que você tem tanta certeza? Eu não sei, mas pode me observar. Eu continuo orando, continuo buscando, porque Ele é fiel. Agora, qual que é o maior desafio em crer na obra da cruz? Nesse processo, qual que é o maior desafio? O maior desafio desse processo é o aspecto do processo. Pastor, como é que assim o aspecto, pastor? Me explica. Lembra que Isaías 53, escute bem, quando Jesus estava no processo de me salvar e te salvar, o próprio texto de Isaías diz que nele não havia beleza alguma, nada agradável para que o desejássemos. Jesus estava no processo de nos salvar. Escute uma coisa: no seu processo, do seu milagre, não tem beleza. Pelo contrário, é a parte, vamos colocar assim, mais feia. É onde tem dor. O processo é onde tem lágrimas. O processo é onde tem críticas. É onde tem esquecimento. É onde tem prova. O aspecto do processo de Jesus tinha muita humilhação. Imagina para você os discípulos: meu Salvador, meu Redentor, Ele ressuscitou Lázaro, aleluia. Meu Salvador, nossa, Ele é grande. Olha, Ele deu a vista aos cegos. Meu Salvador, cheio de sangue. Meu Salvador, com coroa de espinhos. Meu Salvador, crucificado. Esse processo é doloroso e nada agradável. Mas depois desse processo, quando Ele se levanta, João descreve a grandeza de Jesus, reconhecido como leão da tribo de Judá, e ele cai de joelhos, tamanha a grandeza do Senhor. Mas no processo, como é que era? Pode usar a palavra. O processo era feio, querido. Era desagradável. Era ruim de se olhar, ruim de se enxergar. Quando nós estamos nesse processo do acreditar, as coisas às vezes parecem que não dão certo. As coisas às vezes parecem que estão longe demais. Mas quando se confia, não tem que se olhar para a aparência do que está acontecendo. Tem que olhar para o alto, de onde vem o seu socorro. O processo da lagarta que se transforma em borboleta é uma das formas mais fáceis de fazermos uma analogia. Você já, como pai, já mostrou uma borboleta para o seu filho? Ou como filho, o seu pai já te mostrou uma borboleta? A borboleta é um símbolo de leveza, é um símbolo de beleza. Qual que é o coletivo de borboleta? Ninguém vai lembrar. Pode falar, quem souber. Gente, é esquisito demais. Pode pesquisar no Google. Tudo é o Google agora, né, pastor? Mas um dos coletivos de borboleta é panapaná. Já viu um panapaná?
centenas de borboletas, coisa mais linda. Já viu as cores vivas da borboleta? Você olha a beleza de uma borboleta, você fica assim, né, maravilhado. Você olha aqueles desenhos, as cores, as bolinhas, umas vermelhas, outras azuis, outras amarelas, várias cores, vários formatos, tamanhos diferentes. Toda borboleta um dia já foi lagarta. E quando se é borboleta, tem muitos aplausos, tem muito elogio, tem muitos olhares. Nossa, ele conseguiu, o casamento dele, a casa dele, nossa, o ministério dele, nossa, ele está curado, ele foi levantado. Tem muitos olhares de atenção, de beleza, de aplausos. Mas quando se está no processo da largata, não tem nada disso. Quando se está no estágio da largata, não tem aplauso, não tem ninguém apontando o dedo para falar, olha que bonito, falando. Pelo contrário, tem nojo. A minha mãe, se estiver assistindo, só de falar esse nome, ela já começa a dar uns tremelique lá, morre de medo de coró, tem que orar, fazer uma quebra com ela. Mas a verdade é que, por causa desse processo da lagarta, que se transforma em borboleta, nós podemos elucidar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, é que se a lagarta parar no processo, ela nunca vai ter a experiência do sucesso de uma borboleta. Se você, e acontece isso, pastor, acontece às vezes dela parar. E sabe como é que a lagarta morre? A lagarta morre sendo criticada. Ela morre ainda num processo sem nenhuma beleza. Ela ainda morre no processo de tentar ser alguma coisa, de tentar chegar a algum lugar. Mas é um estágio que Deus não sonhou para ela. Não, mas o processo é muito doloroso, é muito difícil. Então quando ela se enclausura, quando ela vai para a metamorfose, é muita dor para essa transformação. Vamos apressar o processo da lagarta. Se você fizer isso com uma lagarta, e você pegar um estilete e lentamente você tentar abrir aquele casulo, antes do tempo, antes que ela saia dali pela sua própria força, antes que ela esteja preparada para aquele momento, ela morre. Você parece que vai estar abençoando a vida dela, você parece que vai estar fazendo alguma coisa de bom para aliviar a dor de alguém, mas na verdade você está abortando um sonho grande na vida de alguém, porque as dores têm o poder de nos amadurecer. As dores têm o poder de nos colocar de um nível A para o nível B. A borboleta, ela tem uma nova estrutura para poder ir para os lugares altos. Por quê? Por causa do processo da dor, por causa do processo do tempo, por causa do processo de toda a confiança e a toda a estrutura, de maneira que nós não podemos abortar esse processo, porque nós temos que continuar confiantes na obra que foi feita na cruz do Calvário pela minha e na sua vida. Pastor, mas o mundo está cheio de dores. Confia. Pastor, mas cada vez é notícia pior na internet. Continue confiando, porque para você esse processo, da visão do ponto de vista terreno, linear, do ponto de vista horizontal, é só uma coisa feia, sem noção, as coisas tudo bagunçada. Mas para quem olha do céu para a terra, é mais um ponto na costura, é mais uma linha que está passando até todo o processo se cumprir e você se transformar numa borboleta, ou os sonhos de Deus acontecerem na sua vida. Não tem outro caminho. Até a obra ser realmente completa é doloroso, é longo, mas Deus não quer saber sobre isso. Ele quer saber se você confia. E sabe por que Deus está esperando que eu e você confiemos que Ele fez na cruz é perfeito, e não quer que você se glorie na sua obra, porque Deus no início já aponta o fim por causa da sua onisciência. Então Deus, vendo a boa obra que é você, no fim Ele não vai frear o seu propósito, porque Ele já vê o seu fim.
ele já vê a salvação, ele já vê a eternidade, ele já vê que vale a pena a igreja sofrer na terra, ele já vê que vale a pena a igreja pagar o preço na terra, ele vê que vale a pena a santificação da igreja na terra, porque nós não podemos olhar só para a dor, olhar só para o momento. Colossenses 1, versículo 20 diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra e sobre os céus. Você sabia que quando Jesus, vamos voltar, quando Adão peca, toda a criação desconecta do Pai? E você sabia que quando Jesus morre na cruz e paga o preço de sangue, ele reconecta toda a criação com o Pai? Sabe o que significa isso? Há uma chave espiritual, no nome de Jesus, é essa chave que te dá poder para ser filho de Deus, e os filhos de Deus governam sobre a terra. Por isso que nós oramos pelos enfermos nessa palavra, por isso nós confiamos que Deus vai te abençoar debaixo dessa palavra, pelo poder do Filho e da sua obra. Outro ponto, Mateus 19, 29, Jesus falando aos discípulos: todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, ou muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Olha, se você confiar em mim, mais do que qualquer outro recurso ou força desta vida, de maneira alguma eu vou te abandonar. Você vai viver o melhor nessa vida. Ainda tem um detalhe: porque você confiou em mim, na obra que eu fiz, você tem um lugar comigo na eternidade. Por isso João 14 ele diz: eu estou indo na frente. Para quê? Eu estou preparando muitas moradas para vocês. O Senhor tem um lugar especial para os seus filhos na eternidade. E os filhos não são qualquer filhos, são filhos que passaram pelo fogo na terra e continuaram fiéis. Filhos que no meio do caos ainda falaram: Senhor, eu estou aqui sofrendo, mas eu confio em Ti. Eu não entendo nada dessa situação, mundo, pandemia, seja o que for, mas tem um detalhe: eu confio na obra que o Senhor fez na cruz para me salvar. Você pode aplaudir o nosso Deus por isso? Agora, nesse processo, querido, quando nós estamos nesse meio, olhando para a obra da cruz, mas a gente para um pouquinho e a gente ainda vê a pele de lagarta. Eu ainda sou um pecador, eu não me sinto como eu gostaria de sentir, eu ainda tenho muitas coisas para vencer, essa situação me incomoda, eu não sei o que fazer, querido. Entenda uma coisa: o momento, o processo da lagarta não é para ser olhado, ele é para ser vivido. Se você começar a reparar demais, querido, nessa vida e nos conflitos, a chance de você abortar o seu futuro é grande, porque você vai ver muita injustiça, você vai ver muita falsidade, você vai ver muito abandono, você vai ver muita crise, você vai ver muitos problemas, e isso vai tirar os olhos da sua fé através das dúvidas do processo. Mas se Deus me fez para ser uma criatura tão linda, algo tão maravilhoso, por que as minhas pernas ainda são desse jeito? Por que a minha pele é assim? A promessa é que eu venha brilhar, que eu venha nos lugares. Eu estou me arrastando, eu estou custando sobreviver um dia após o outro, e eu deveria estar mais alto, eu deveria estar em outro lugar. Pois é, esse processo não se pode ser vivido antes do tempo. Esse processo não se pode ser vivido fora da época. Por isso você deve continuar olhando somente para o autor e consumador da sua fé. Como é que eu vou viver o processo? Pastor, eu fui traído, eu fui enganado. Pastor, chegou um exame médico para mim. Pastor, eu estou numa crise, um momento financeiro difícil. Pastor, a minha fé está meio balançada, o meu casamento, os meus filhos, ou seja o que for, querido, a obra da cruz não é somente para a eternidade, é para esta vida. Confia.
Você não nasceu para viver uma vida de tormentos, derrotas, dificuldades aqui, para depois você ganhar a eternidade porque você sofreu demais. Não é pela sua dor ou pela sua obra, é pela obra da cruz. Você não tem que sofrer demais, Jesus já sofreu demais. Você não tem que pagar o preço já foi pago. Você precisa confiar no preço que foi pago. Pastor, então como é que eu faço? Você continua caminhando, continua permanecendo, crendo. Abraão, da promessa, processo até seu filho nascer, foram 25 anos de espera. Só que tem um detalhe: enquanto caminhava Abraão, confiando que Deus era fiel, ele dava glória a Deus e se fortalecia, dava glória a Deus e se fortalecia. Por mais que ele envelhecesse, a promessa ficava cada vez mais próxima. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que enquanto você confia em Deus, por mais que passe o tempo, quando você começar a desfrutar da promessa, independente de condições físicas ou quaisquer que seja, você vai ter o melhor momento da sua vida. Pastor, mas Abraão já tinha 100 anos, pois é, mas ele viveu mais do que o dobro do tempo que ele esperou da promessa, depois que ele recebeu a promessa. Então você só precisa confiar naquele que te prometeu. Quantos confiam no Senhor? Gálatas 6, 8, 9. Ele vai falar assim: olha, Sara, nossa terra de Caldas Novas, irmãos que nos assistem através das redes sociais, você deve continuar fazendo, mas para que você não perca aquilo que você fez, seja fiel até o fim, porque se não desfalecer, recebereis. Se não, o que, igreja? Quem entendeu? Eu não sei quanto você tem crido e confiado em Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: nem sempre eu vou ter uma resposta de sabedoria na sua vida, nem sempre eu vou ser aquele que consegue te ajudar como pastor. Às vezes nós podemos falhar, mas eu te digo uma coisa com toda certeza e convicção: Deus nunca falhará com você. As suas promessas são fiéis e justas e vão se cumprir, se você continuar confiando que a obra da cruz vale mais do que tudo na sua vida. Você pode permanecer de pé? Aleluia. Bem rapidinho, amém? Glória a Deus. Eu quero, na vida, às vezes tem muitas coisas curiosas. Por exemplo, a pastora compartilhou comigo, não sei se alguém viu. Gente, quando Deus quer salvar, Ele salva. Uma mulher pegou carona com um caminhoneiro, acho que 20 anos ela tinha, grávida de 9 meses. E teve um acidente com esse caminhão. O acidente foi tão brutal que eles foram sacados para fora do caminhão. Por causa da violência, o bebê foi sacado da barriga. E quando os bombeiros foram fazer os socorros, não dava para identificar, estava muito complicado. Um dos bombeiros escuta o choro de uma criança. A criança, com toda essa violência, foi achada perfeita, sem nenhum ferimento. Foi salva. A mãe e o motorista parece que morreram, mas a criança foi salva. Isso mostra, queridos, que nada nessa vida está fora do controle daquele que nos prometeu. Nada. E às vezes nós temos muitas coisas para analisar, para fazer, mas nunca nessa sua análise, sabedoria e inteligência tenha como ponto de partida o entendimento secular, mundano, casual das coisas dessa vida. Sempre coloque em primeiro lugar na sua vida se realmente Deus está acima de tudo.
nas suas decisões, no seu compromisso, porque Deus espera pessoas radicais, que amem Ele acima de tudo. Sabe, como um filho que ama o pai. Quer saber, meu pai é meu herói? Na Romênia aconteceu algo muito forte. Um pai sempre falava para o filho: filho, aconteça o que quiser, eu vou estar contigo. Filho, aconteça o que quiser, eu vou estar contigo. E o menino novinho, maternal, pequenininho ainda, falou: também te amo, papai. Eu ouvia aquelas palavras, ficava guardado e confiava no pai. Uma vez o pai saiu para trabalhar, a criança na escola, teve um terremoto, desabou tudo na escola. E todos os pais correram para lá e começaram a buscar, e tentavam cavar, ajudando os bombeiros, e ia de um lado e ia do outro, e pouco a pouco ia passando as horas, ia passando o dia, e não tinha mais, ia acabando a esperança, não escutava nada. Aí um dos pais ia desistindo, outro desistindo, de repente estava só os bombeiros, e esse único pai, procurando as crianças, procurando o seu filho, que ele disse que nunca sairia do lado dele. Aí de repente ele grita, o pai grita: meu filho, fulano, você consegue me ouvir? E lá no fundo, ele escutou uma voz: papai, eu estou aqui. Aí ele: você está bem? Eu estou, papai, nós estamos bem. Tem alguém com você? Tem, nós estamos todos aqui. Queridos, inacreditavelmente, as crianças ficaram entre duas colunas, ficaram como que uma casinha em cima delas, e todas não tiveram nada. E sabe o que é interessante? Que os repórteres foram perguntar, né, para as crianças, se elas ficaram com medo. E aquele garotinho falou: não, nós não ficamos com medo, porque eu disse para elas: pode ficar tranquila, que o meu pai disse que sempre estaria ao meu lado, e ele vai vir nos socorrer. Queridos, se um pai, homem, é capaz de zelar e fazer coisas como essa, imagina o teu Deus, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Eu não sei qual é o momento que você passa, mas em nome do Senhor Jesus, não desista das promessas de Deus, não desista da obra da cruz, não desista do que Ele prometeu. Homens podem ter te machucado, ferido, pessoas te abandonado, mas Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus acima de tudo. Feche os seus olhos e comece a declarar a sua confiança nele. Declare a sua confiança nele. Declare a sua confiança nele. Oh Deus, me sondas. Te adoramos. Ensina a tua igreja a confiar. Conheces-me. Ele te observa na sua aflição. Mesmo quando Ele